Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo da série Como Ser Consistente no Day Trade. E o intuito dessa sequência de vídeos que eu estou produzindo é realmente mostrar que precisa de uma dinâmica, de uma rotina sustentável no longo prazo, que é isso que vai te tornar consistente de verdade no Day Trade, tá? Então, o que a gente faz aqui é um estudo macro, uma visão macro da movimentação do preço, e a gente também vê uma identificação do micro, tá, dos micromovimentos, a fim de que nós refinemos as nossas entradas e posteriormente nós consigamos entrar com um risco mais reduzido. Tá? Então, mais uma vez frisando aqui que a dica mais valiosa que nós temos neste sistema é que nós devemos, na verdade não é nesse sistema, mas para que a gente seja realmente de fato consistente, para que você que está assistindo esse vídeo se torne consistente, é encontrar um operacional, encontrar uma maneira de entender os movimentos do preço, que obviamente faça sentido para você, e que você consiga manter essa rotina, essa disciplina de avaliação diária. Tem que ser todos os dias, tanto o entendimento dos movimentos do preço, quanto a rotina de estudos, de avaliação daquilo que você fez. Por que que deu certo? Por que que aquele trade te deu lucro? Por que que aquele trade te deu prejuízo? Tá? Não digo porque o trade foi certo e porque o trade foi errado. Isso é algo que a gente não consegue dizer para o mercado, tá? O que é certo é que o trade, você fez aquilo que estava dentro do seu operacional, você executou conforme planejado e isso é correto. Se você não executou conforme planejado, isso está errado. Mesmo que o trade tenha sido positivo, mas você executou de forma não condizente com o seu trade system, então você executou de forma errada. Tá bom? Então, o fato de ser positivo ou negativo não define se aquela operação foi errada ou não. Tá bom? O que define o certo e errado é o seu trade system, é a execução do trade dentro do seu trade system. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, sem enrolação. O que a gente via aqui, ó, nessa faixa de preço, deixa eu colocar aqui a cruzeta. Então, essa faixa de preço na linha amarela, a faixa do 580, 600, tá? Nós tínhamos uma marcação aqui, ó, uma série de pavis de defesa do comprador. Então, toda vez que o mercado entrava nesse pavio principal, grandão aqui, o mercado rejeitava o movimento e ele acabou que em determinado momento rompendo, capturando liquidez acima desse topo, deste e deste. Na parte superior, após o rompimento, nós temos também um pavio de rejeição, tá? Depois um reteste nesse pavio e um movimento forte para baixo de correção. Ok? Ele deixou para nós esse order block depois deste movimento e o mercado fez uma mitigação desse order block que a gente pode ver neste movimento. Tá? Esses dois candles são mitigações do order block, deste order block. Ok? O mercado mitigou essa região desse order block, capturou a liquidez dentro do corpo do candle, tá? Que a gente pode ver aqui, ó, exatamente dentro do corpo do candle, defendendo a região, tá? E fazendo com que o preço caia e rompa a mínima do candle, do principal candle de rejeição, que foi esse grandão aqui. Tá? Vai lembrar que essa avaliação prévia que nós estamos fazendo é no gráfico diário. Tá? Eu estou trabalhando aqui com a plataforma da NinjaTrader, tá? Uma plataforma excelente aí, que eu estou ainda em fase de testes, mas extremamente promissora, tá? E entrega para mim, ao meu ponto de vista, algo que o ProfitChart, que também é uma plataforma hiper completa, que oferece muitos recursos de verdade, mas o NinjaTrader hoje tem me atendido de forma mais, vamos falar assim, promissora do que o Profit. Tá, então, o que nós temos aqui nesses movimentos? Tá, pessoal? Temos essa zona de liquidez, esse pavio. Abaixo dele, nós temos tanto essa região de defesa, tá? A região de defesa do próprio pavio, ok? Quanto nós temos
a zona de liquidez abaixo do pavio. Então, o que a gente percebe é, se eu projetar um outro retângulo dessa mínima até esse ponto, nós temos toda vez ele toca e rejeita a região. Então, temos um sell side liquidity, uma liquidez vendedora abaixo desse pavio, e também abaixo desse pavio temos uma região de liquidez vendedora. Tá? Quando o mercado subiu e fez essa movimentação, e agora está fazendo um movimento de mitigação, nós temos aqui, ele fez o movimento primário, corrigiu, subiu novamente, capturou um pouco de liquidez, novamente fazendo um reteste no order block, tá? Que nós já vimos no desenho anterior, faz um reteste no order block para continuação e quebra de estrutura. Tá? Ele mitigou ontem, ele mitigou o order block do gráfico diário, que ainda não havia sido testado, não mitigado. Testou a máxima, eu estava marcando o fechamento do mesmo, tá? Porém ele não testou. Então, uma situação que vocês podem, uma dica, tá? Dando uma dica para vocês aí que estão operando, começando, observem, tá? Os pavis também dos candles, tá? Principalmente esses pavis em que você tem aqui uma movimentação curta no pavio, que ele está próximo do fechamento. Então, às vezes, compensa que você marcar a região toda. Então, eu sempre fico de olho no pavio, eu sempre estou voltando no gráfico para ver se ele está testando a máxima do ponto ou se ele está dentro da região de máxima e abertura, no caso, pois é um candle de venda, tá? É um order block. E a partir desse order block, o mercado rompe todas as máximas anteriores. Beleza? Capturando toda a liquidez superior. Então, a partir desse momento, o mercado vem fazendo uma mitigação e aqui estávamos em uma região de desconto, onde o mercado poderia comprar um pouco barato. Tá? Então, o que a gente faz aqui nesse momento? Posso até marcar a mínima desse dia, né? A mínima de ontem. Aqui só para a gente destacar, né? Vai ficar em cima da máxima desse order block. O order block eu vou manter essa marcação, tá? Pois ele não entrou ainda para mitigar a parte interna do corpo do candle. Então, eu vou deixar essa marcação e vou deixar também a região do pavio. Tá? Por quê? Porque eu quero ver o mercado defendendo esse pavio. Tá? Eu espero uma defesa dentro desse pavio. Marcar aqui com essa cor. Tá? E eu quero ver uma defesa maior aqui dentro. Beleza? Então, eu vou manter essa marcação, vou ficar de olho. Na parte superior, tá? Nós temos a máxima do dia de ontem. Certo? E temos esses dois pontos de sell side, ou melhor, buy side liquidity, tá? Regiões de buy side liquidity, tanto neste candle quanto no candle inferior. Tá, turma? Então, no diário, o que nós temos aqui de regiões são essas. Tá? São essas as principais regiões. E eu vou trabalhar com essas regiões aqui como sendo as minhas principais regiões, as regiões de referência principal para o dia de hoje. Tá bom? Deixa eu só enquadrar aqui. Ok, então vamos agora reduzir o time frame para 1 hora para fazer um refino. A ideia de redução do time frame para 1 hora, 60 minutos, é para a gente fazer um refino dessas regiões, observar se tem alguma região aqui nesse interior que a gente possa tomar como base para as nossas negociações. Tá? Para refinar, a ideia é sempre ter um stop mais curto.
Tá? Então, o pavio de negociação está dentro dessa linha, está dentro desse movimento aqui, e dentro do pavio, do order block do gráfico diário, nós temos esse order block no gráfico de 60 minutos. Tá? Esse order block já foi mitigado. Tá? A gente percebe que por este pavio, o mercado rompe a máxima, tá? Do order block. E no movimento, alguns candles depois, isso daqui foi um dia depois, o mercado faz uma mitigação ali dentro do order block para poder romper forte para cima, tá bom? Então, esse cara aqui dentro é um order block dentro dos 60 minutos, tá? Posso manter esse cara aqui como sendo um reteste nessa demanda e temos esse order block também, tá? Então, vamos marcar aqui os dois. Vou considerar esse cara aqui como sendo um order block também. Só ajeitar a máxima aqui e ajeitar a mínima. Bom, é isso, turma. Vamos continuar aqui marcando o order block da parte inferior do gráfico de 60 minutos. Deixa eu só colocar aqui ele em todos os gráficos. Beleza. Opa, subiu um pouquinho. Aí. Temos esse order block na parte inferior, dentro do pavio, tá? Que pode defender o movimento altista. Então, o que a gente pode esperar aqui é uma possibilidade de movimentação nesse sentido. Tá? O mercado pode continuar o movimento de mitigação, capturando liquidez nas partes inferiores e depois transportar essa liquidez para partes superiores. Tá? Temos o order block no diário, que é essa linha vermelha. Ele já foi testado duas vezes essa oferta. Vou manter esse order block até que ele faça uma movimentação mais alta aqui. Nos 60 minutos, tá? Nós temos esse order block que já foi testado aqui, ó. Ok? Ele testa a região do order block. Beleza? Não testou o corpo ainda e não violou a sua máxima. Então, eu vou ficar de olho, tá? Para ver se ele vai aprofundar um pouco nessa correção desse order block. Então, eu vou manter a marcação desse cara como sendo um order block importante para mim. Certo, turma? Então, eu vou manter essa marcação, vou ficar de olho nesse candle, tá? Para ver se ele vai corrigir um pouco mais, tá? E o que eu tenho aqui no meio do caminho? Esse cara aqui também é um order block, beleza? Esse candle aqui nós tínhamos um order block, o mercado se aproximou, corrigiu aqui, ó, nesse movimento ele captura uma parte dessa liquidez desse pavio e faz o movimento oposto. Temos aqui, tínhamos esse order block nessa parte superior, o mercado faz a quebra de estrutura, ok? Volta para testar o order block, capturando a sua liquidez e caindo novamente. Então, temos essa região como sendo uma região de um order block validado para que nós olhemos para possíveis vendas. Beleza, pessoal? Como ele tem um pavio um pouco maior, eu vou considerar o pavio desse candle também. Tá? Então, vamos ficar de olho aqui nessa movimentação. Tá? Na parte inferior, nós temos esse candle, tá? Que testa o order block do diário e sobe um pouquinho. Tá? Eu não vou marcá-lo por enquanto, porque o mercado já fez uma captura de liquidez tanto no pavio quanto no corpo do candle.
Então, eu vou manter como sendo as minhas referências principais os order blocks inferiores que ainda não foram mitigados. Tá? Vamos aqui para o gráfico de 5 minutos. Tá? Gráfico de 5 minutos, ajustar aqui a máxima e a mínima de ontem. E dentro do gráfico de 5 minutos nós temos o seguinte, tá? Temos aqui esse order block, tá? Que ainda não foi mitigado, tá? Um order block sem mitigação. Aqui na parte superior, dentro do gráfico do order block, do pavio do order block de 60 minutos, nós temos ainda dois pequenos order blocks aqui, ó, que podem ser testados, tá? Que ainda não foram mitigados. Eu vou marcar esses dois carinhas e vou ficar de olho nessa movimentação do preço caso chegue até essa região, pois temos um pavio do order block de 60 minutos e o gráfico de 5 minutos aqui apresenta uma região com uma probabilidade de defesa vendedora. Tá bom? Temos esse order block aqui também, ó, que o mercado se aproximou do pavio, não tocou, mas ele estava em uma região, se a gente traçar aqui o prêmio de desconto, ele era uma região de 50%, tá? Então, eu optei por ser uma região de 50%, optei por não considerar esse candle como sendo um candle de defesa vendedora, tá bom? Temos esse cara aqui que é um breaker block, tá? Um breaker gigantesco, na verdade esse cara aqui, ó, tá? Um breaker, perdão, é esse candle preto, breaker block. O mercado aprofundou na correção aqui dos 50% desse cara. Se a gente jogar aqui uma retração da Fibo, a gente percebe que o mercado corrige ali próximo dos 50% desse cara e continua a movimentação. Beleza, turma? Então, as referências de hoje que nós temos são essas, tá? Eu vou manter essas referências. Esse cara aqui dentro deste movimento, se olhar só no intraday no gráfico de 5 minutos, tá? Daria para buscar algumas vendinhas com uma defesa do pavio, tá? O mercado já demonstrou um pavio, porém, contudo, entretanto, eu não me senti confortável em vender nessa região, pois estávamos trabalhando em uma região de desconto do movimento principal. Beleza? Tá bom, turma? Então, para hoje, tá? Esses são os pontos ali que eu vou trabalhar, as regiões em que eu vou trabalhar, liquidez compradora, a parte superior da máxima. Vou ficar de olho nesses caras para poder verificar possíveis entradas vendedoras. Na parte inferior, nós temos as nossas regiões importantes delimitadas, então eu vou procurar fazer operações dentro dessas regiões, tá? Nesse miolo, se ele ficar congestionado, na verdade eu não vou fazer nada, tá bom, pessoal? Desejo a todos uma ótima terça-feira, um excelente início de semana. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, ótimos trades, ótimo trabalho e até mais.